Batman com preparo, ninguém segura. É o sobrenome dele, com preparo, não tem como, né? Mesmo sem ter superpoderes, o Bruce Wayne ele se vira nos 30. Ele usa a inteligência e o cheat do dinheiro infinito pra derrubar os vilões mais cabulosos que existem. Ninguém mexe com Batman. Agora, o que aconteceria se, além de tudo isso, é um plus, o Batman ainda tivesse superpoderes? E eu não tô falando de qualquer poder, não. Eu tô falando do pacote completo do Superman. Toma aí, Batman, pra você. Essa transformação rolou agora nos quadrinhos. É o Super Batman pintando na área. Porra, como é que ele conseguiu esses poderes? Eu só vou adiantar um spoiler, ok? O poder subiu a cabeça e vai dar ruim. Bora pro vídeo então. Antes, Peter aqui. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase não é minha, pô, quisera eu que fosse. Mas a frase é do historiador britânico John Dalber Acton. Ninguém mais lembra quem foi esse cara, mas a citação ficou eterna, não é verdade? É uma frase com mais de um século que continua atual até hoje. E não, eu não tava lá anotando no papel. Para com isso, pô, tá demais isso, vocês não param com isso. Bom, esse conceito de que o poder corrompe, ele já foi explorado milhares de vezes nas histórias em quadrinhos, nos animes, nos filmes. Agora chegou a vez do Batman passar pela tentação. O poder, né, dá aquela tentação, não é verdade? Será que ele vai abusar dos poderes do Superman? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo agora. Mas já larga nos comentários aqui agora, o que é importante. Se você recebesse o poder do Superman, qual seria a primeira coisa que você faria? Comentem, vai ser legal, hein? Comenta. Então não esquece, se inscreve no canal também com o pacote completo, com o sininho. O sininho vai sempre te avisar no que tá chegando. Vamos lá? Então vamos. Bom, a minissérie Batman Fortress terminou agora nos Estados Unidos e trouxe algumas novidades que não são canônicas para o universo DC. Ainda bem, porque a revelação dessa minissérie é chocante demais. Então, deixa fora, né? Não precisa no canônico. Se prepara, ok? Os kryptonianos eram uma raça que não valia nada. Nadinha, só Zé Curubu. De acordo com essa minissérie, os kryptonianos tinham plena noção de que eles eram superpoderosos debaixo de um sol amarelo. Eles sabiam do superpoder deles, né? Debaixo do sol amarelo. Eles usaram essa vantagem para escravizar milhares de mundos. Milhares. Quem se recusava a obedecer era morto ou banido para a Zona Fantasma. Me lembra até um pouquinho dos Viltrumitas, né? Mas enfim, você tá achando pesado? Piora. Sabe quem tava no comando dessa tirania toda? A Casa El. A família biológica do Superman, sabe? Kal-El, Jor-El, exatamente. Bilhões e bilhões de alienígenas foram forçados a jurar lealdade à Casa de El. Era isso ou era extinção? E a minissérie também revela que a destruição de Krypton não foi bem um acidente. Alguns alienígenas rebeldes conseguiram roubar a tecnologia kryptoniana e aí criaram um bagulho que iria desestabilizar o Sol vermelho de Krypton. Esse dispositivo funcionou até bem demais. O próprio planeta Krypton acabou explodindo no processo. Para vocês sentirem o nível da coisa toda, sente só as palavras que um alienígena disse sobre Krypton, abre aspas. Krypton morreu como um mundo rejeitado. Seu nome foi amaldiçoado por toda a galáxia. Fecha aspas. Benza a Deus que essa história não é canônica, já pensou? Pô, seria um retcon muito carregado pra fazer em cima da origem do Superman. Ia estragar completamente a origem, né? Enfim, nessa minissérie, Kal-El sempre soube desse lado da origem dele. O Kal-El, né, que é o Clark Kent, ele escolheu esconder isso de todo mundo porque ele tinha vergonha e porque tinha medo que o povo da Terra não iria aceitar ele. Inclusive, a minissérie afirma que o Superman escolheu o caminho da verdade e da justiça justamente para apagar essa mancha do passado dele. Ele se envergonha desse passado, ou seja, muda demais o próprio conceito do Superman. Ele não é bom porque faz parte da natureza dele ser bom, mas ele é bom porque ele sente culpa pelo próprio povo dele. Na minha opinião, eu acho que isso diminui muito o caráter do Superman, entendeu? Porque a gente conhece o Superman que é bom por natureza. Ele aprendeu a ser bom, ele conviveu só com bondade. Então ele acabou que reflete essa bondade que ele acabou ganhando durante a vida dele. Mas prossigamos. Você quer saber do Batman, né? Tô enrolando muito para te dar esse contexto. Pois é, Batman se torna a principal linha de defesa do planeta. Superman sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Uma aliança alienígena chega na Terra para levar Kal-El para julgamento. Ele é o último kryptoniano, ele é o último sobrevivente da Casa de El e tem que pagar pelos crimes da família dele. O que o Superman faz? Ele se amoita, ele se esconde na Fortaleza da Solidão. Sabe quando o seu Manuel da padaria bate na tua porta pra cobrar aquele fiado que tu fez? Quando você finge que não tem ninguém na casa? Pois é, Superman meteu essa, sobrou pro Batman. Bom, os alienígenas, eles têm uma tecnologia absurdamente superior. Eles têm potencial para deitar o Superman, se for preciso, chapa o Superman. Os invasores acabaram com todos os sistemas eletrônicos da Terra procurando pelo Superman. E o Batman lá segurando as pontas. O Batman conseguiu juntar meia dúzia de heróis, se juntou até com Lex Luthor.
Tudo isso para tentar bater de frente com os ETs. Olha isso. Mas não teve jeito, eles tinham que encontrar o Superman. Batman e a patota dele entram na Fortaleza da Solidão e acham o Superman. Assume esse BO aí, tá achando que vai passar pra gente? Faz as besteiras e passa pra gente? Só que os alienígenas também aparecem. Fica aquele impasse. Uma luta iria provocar mais morte, mais destruição e o Superman acaba se rendendo pra ser julgado. Você acha justo o Superman ser julgado pelos crimes que a família dele cometeu quando ele ainda era um bebê? Ele se tornou um cidadão da Terra. Ele fez a vida dele na Terra. Só que não importa, Superman está sendo procurado por um tribunal cósmico. Como é que vai escapar disso? É a lei. Lei não se escapa. Não são 2 ou 3 vilões procurando vingança. São agentes da lei com mandado de prisão. Passa em qualquer lugar, não tem essa. Tá aqui, ó, vai ter que cumprir esse BO sim. Bom, Kal-El então sugere que ele perca os próprios poderes. Existe uma máquina ali na Fortaleza da Solidão que pode alterar a estrutura molecular e remover qualquer traço de poder kryptoniano. Kal-El deixaria de existir, mas Clark Kent seguiria vivo na Terra, na companhia da família e dos amigos dele, ou seja, Clark Kent estaria lá tranquilamente como humano que ele é normal. Acordo feito, só que rolou uma pegadinha. A máquina não servia só para retirar os poderes do Superman. A máquina também podia passar esses poderes para frente. Olha a malandragem! E quem é que recebe esses poderes? Aí acertou. O Batman. E agora? É como eu falei, a revista não é canônica. Só que o final é de arrepiar. É de arrepiar. A gente tem ali Batman flutuando no espaço e olhando pra Terra. Porra, eu fico louco, galera. Então ele é capaz de fazer tudo que o Superman fazia. Só que o Bruce Wayne não é o Kal-El. Para com isso. Ele é outra pessoa. Ele tem planos na mente dele. Sente só os pensamentos do Batman no finalzinho da revista, abre aspas. Eu não planejo fazer as coisas do mesmo jeito que você fez. Você estava amarrado por um juramento de nunca interferir na história humana. Mas eu não. Apenas inspirar as pessoas não é suficiente. Você tem que liderar. E é isso que eu planejo fazer. Vai dar ruim. Deu nem 3 dias com poder e o bagulho já subiu na cabeça do Batman. Porra, o que é isso? O que é isso? Eu tô sentindo cheiro de continuação pra essa minissérie. Qualquer novidade eu vou trazer pra vocês aqui. Eu tô achando que vai ficar grande isso. Agora eu vou jogar batata quente pra você. Se o Batman pirar na batatinha, sabe, com os poderes de Superman, quem é que vai segurar o cara? Nem adianta falar Lex Luthor, né? Porque, pô, o vilão foi de arrasta lá pra cima dessa história. Então quem que você acha que poderia bater de frente com o Super Batman agora? Comentem. Quer que eu traga a continuação dessa saga ou não? Comenta também. Metralha de comentário. Eu tô de olho, hein? Pô, eu tô de olho, minha visão é casca grossa, sabe disso, hein? Toca aqui agora, ativa o sininho. Toca aqui, se inscreve aqui, ativa o sininho. Senão você não vai saber quando eu trouxer a continuação. E ele é aleatório, né? Porque de vez em quando eu tô lá na cama, porra, pego uma revista, vou ler essa aqui e tal. Revista até já saiu, mas eu leio depois. Mas, porra, pelo menos eu trago aqui antes tarde do que nunca. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!